Fabiano Telles, quem é o lateral que joga na Europa que foi oferecido ao São Paulo? Você conhece ele? É mais ou menos? Obrigado, Fabiano Gilbar. Fabiano, o lateral que tem negociações avançadas com o São Paulo é o Wendel. O lateral que foi sugerido nos últimos dias se chama Rogério, joga no Wolfsburg da Alemanha, ele está se recuperando de uma lesão, deve ter condição de jogo a partir de janeiro. Ele foi oferecido para o São Paulo e para vários outros clubes, mas o São Paulo meio que fechou as portas para outros laterais. Há muito otimismo na contratação do Wendel, tá? Tem uma informação que eu quero passar para vocês. Logo nesse início da live, antes de começar o programa, eu estava conversando com um empresário. E esse empresário ouviu de um dirigente do São Paulo que é questão de tempo para que o Wendel seja anunciado. Muito otimismo de que o São Paulo vai contratar o jogador, tá bom? Tá perguntando sobre Marlon no São Paulo. João, o São Paulo tem conversas muito avançadas para fechar com o Wendel. Lateral esquerdo do Porto, faltam pequenos detalhes. Diante disso, não vai haver motivo para contratar dois laterais, tá? Iago Adriano, Alan Ruschel no São Paulo. Não, Iago, o São Paulo está contratando o Wendel. O Marco Aurélio também. O Marco Aurélio está dizendo que o São Paulo não tem grana para comprar o Marlon. Haverá necessidade de compra do Marlon, mesmo que o Cruzeiro busque um novo lateral esquerdo, vai vender, o Marlon não vai liberar de graça, tá? O Jonas Alif quer saber se Claudinho do Criciúma e Ramon do Cuiabá não seriam bons nomes para o São Paulo. Bons laterais. O Ramon é aquele que já foi do Flamengo. Ele, inclusive, ele vai para o Cuiabá e deixa o Riquelme no banco. Vira titular absoluto, muita força. O Claudinho é um dos destaques do Criciúma. Outro dia até fiz uma lista de atletas que jogam nesses times que brigam contra o rebaixamento que caberiam em clubes grandes. E eu não citei o Ramon, mas é uma boa lembrança do Jonas Alif, tá? O Eduardo Tamberi está por aqui perguntando se existe a chance de o Zubeldia ser demitido no São Paulo. Eduardo, o presidente Júlio Casares tem feito o planejamento para 2025 com o Zubeldia, mas ele mesmo já havia admitido que conversaria com o Zubeldia e com o departamento de futebol assim que a temporada terminasse. Eu acho que depende muito de como o São Paulo vai completar esse ano, tá? Não deixou, para mim, uma boa impressão no empate em 2-2 contra o Atlético Mineiro. O Joel Freitas. Boa noite, Nicola. O São Paulo deveria propor uma troca Luan por Lucas Esteves do Vitória. Ô, Joel, eu posso até dizer para vocês que, embora o São Paulo negue, o nome do Lucas Esteves já teve na pauta do São Paulo. Mas como o São Paulo tem conversas avançadas para fechar com o Wendel, eu acho que vai abrir mão de outros laterais. Vocês chegaram até a falar em Marlon, tá? E o Lucas Esteves, que tem mais um ano... O Lucas Esteves era aquele atleta que era do Palmeiras. Foi comprado pelo Vitória, tem mais um ano de vínculo com o Leão. E até contar uma informação exclusiva, o Vitória já abriu conversas com o empresário dele para prorrogação desse contrato, porque sabe que o Lucas Esteves está bastante visado, tá bom? Edson Pinheiro, salve Nicola, pensando aqui com os meus botões, será que o São Paulo vai envolver o Moreira na liberação do Wendel com o Porto? Não seria bom negócio, Edson, porque o Moreira está avaliado em mais ou menos 4 milhões de euros, o Wendel está a 7 meses do fim do contrato. Então, a partir de janeiro, o São Paulo pode assinar um pré-contrato com o Wendel para tê-lo de graça em julho. O que poderia, por exemplo, acontecer é você dar prioridade para o Porto na compra do Wendel. Olha, Porto, vou dar prioridade. Como é que funciona a prioridade? Chegou uma proposta pelo Moreira, eu apresento para o Porto. Se o Porto cobrir, o jogador é do Porto. Se o Porto não cobrir, aí ele está liberado para buscar um outro clube. Seria o que eu faria na pele do São Paulo. Mas a lembrança sua é importante. Pode fazer sentido, sim. Fala sobre o Carpini, que campanha ele está fazendo com o Vitória. Deu a volta por cima com um time muito fraco. Rafa, o Jornal à Tarde chegou a publicar nessa semana que o aproveitamento do Carpini no Vitória é melhor do que o aproveitamento do Rogério Ceni no Bahia. Isso diz muito, porque o Carpini tem muito menos investimento, tem muito menos qualidade, tem muito menos elenco do que o Rogério Ceni, tá? Então, quando o Carpini... o aproveitamento é muito parecido, e os dois times empataram no final de semana, só que o Vitória empatou fora com o Botafogo, e o Bahia empatou em casa contra o Atlético Paranaense. Então, o trabalho do Carpini no Vitória é muito, mas muito melhor do que o do Rogério Ceni. E é o segundo grande trabalho do Carpini em Série A, ele já havia feito algo parecido no Juventude, a passagem dele pelo São Paulo é que ficou devendo, né? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Hugo Souza pode parar no São Paulo? André Hernan falou que o Porto não conta com o Wendel e que o São Paulo já está negociando com o jogador, pode fechar até o fim do Brasileiro. É uma tendência, tá? Eu já havia contado para vocês há uma semana, no final de semana passado, que o São Paulo estava otimista com o Wendel, lembra? Depois o Júlio Casares
disse que se ele vier jogar no Brasil, vai jogar no São Paulo. Começo do programa de hoje, eu contei para vocês que as negociações estão muito avançadas. No mercado de empresários do futebol brasileiro, esse negócio já é tratado como certo, tá? Ele está fora dos planos do Porto, tem contrato até junho do ano que vem. É possível que o São Paulo ofereça alguma compensação financeira ou alguma prioridade na venda de algum jogador para ter a liberação do Wendel de graça no fim dessa temporada. William Epifânio Nicola, é verdade que o projeto do novo Morumbi já foi entregue pela W Torre? Trata-se de um novo estádio construído do zero e no mesmo lugar, por isso será apresentado somente em março de 2025. William, vou printar exatamente a sua mensagem, vou repassar para o Eduardo Toni, que é o cara do marketing que tem conversado frequentemente com a W Torre. Eu tenho contado para vocês que as tratativas andam bem complicadas, mas o que eu posso complementar é que, apesar das diferenças, existem muitas reuniões entre o Tony e o pessoal da W Torre. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Isso aqui é verdade? Mandei, tá? O Breno Oliveira tá por aqui. Nicola, jornalista da Argentina, falando de Ceballos no São Paulo. Confere pra gente. Breno, essa informação foi publicada pelo El Caraque Deportivo, que é um site que tem criado muitas notícias, poucas confirmadas, tá? De qualquer forma, já nem preciso checar, porque eu já havia mandado uma mensagem para uma pessoa do departamento de futebol, pessoa super responsável por contratações, né? Ela que está à frente de todos esses negócios, né? E aí eu tinha perguntado, tem até uma informação que eu nem contei ainda, mas já vou contar as duas, então. Primeiro eu tinha perguntado exatamente sobre esse jogador, essa pessoa disse que desconhece o jogador e garante que não há nenhuma negociação. Depois, ontem, me perguntaram se o Douglas, que é um volante que já jogou no Fluminense, no Corinthians, hoje ele está jogando no Nantes da França, se ele interessa ao São Paulo. Eu confesso que eu achei bem estranho, até porque o São Paulo está cheio de volantes, né? E a pessoa respondeu, não é verdade, temos muitos volantes de fato. Então, Douglas no São Paulo para o próximo ano já podemos descartar, tá? Esse Ceballos, que é um atacante, é um ponta, não vem, assim como também não vem o Douglas. Não sei se vocês lembram do Douglas. Agora há pouco, o William Epifânio tinha mandado a seguinte mensagem. Nicola, verdade que o projeto do novo Morumbi já foi entregue pela W Torre? Trata-se de um novo estádio construído do zero e no mesmo lugar? Por isso será apresentado somente em março de 25? Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo e alguém que discute com a W Torre essas coisas, está me afirmando. Primeiro ele mandou, boa noite, Nicola, tudo bem? Não é verdade. Boa. Obrigado. Nicola, o São Paulo já tem algum meia em negociação e as laterais, mas alguém além do Wendel? O Wendel virá para a lateral esquerda praticamente fechado. O São Paulo também está atrás de um lateral direito, porque o Rafinha fica somente até o fim do Campeonato Paulista, tá? Informação que eu já havia contado para vocês com exclusividade nos últimos dias. Sobre meias, o São Paulo está monitorando e conversando com alguns. Já fez uma série de tratativas com o Oscar, mas a negociação não é simples. Também há tratativas com o Luciano Acosta, mas esse meia atacante argentino de 30 anos de idade que pertencia ao FC Cincinnati, ganhava por lá 2 milhões de reais por mês e vai exigir uma compensação financeira grande para voltar para jogar no Brasil, tá bom? Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. A gente já sabe que é tudo de bom para você, então já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal. Então um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, segue para mais. Vamos que vamos.